A Alerj aprova mudanças em pensões por morte dos servidores. Mecanismo de combate à tortura debate situação das mulheres em privação de liberdade. E Comissão de Segurança vai cobrar informações sobre as UPPs. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O futuro das unidades de polícia pacificadora foi discutido durante a audiência da Comissão de Segurança da Alerj, que vai pedir à Secretaria Estadual de Segurança Pública um relatório detalhado do projeto, que no ano que vem completa 10 anos. Debater novos rumos para as UPPs é o objetivo da Comissão de Segurança da Alerj. O programa tem apresentado problemas quanto à estrutura das unidades e à falta de efetivo policial. O aumento da violência nos arredores das áreas ocupadas e da migração de facções criminosas para o interior do estado também são uma preocupação dos deputados. Hoje, segundo o comandante da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, o déficit no efetivo gira em torno de 600 homens. Cerca de 50% das viaturas destinadas a patrulhar as áreas ocupadas estão paradas. Para ele, é preciso investimento e que o Estado leve para as comunidades assistência social, urbanização, saúde e educação. Na verdade, a nossa presença era para garantir e é para garantir a segurança e a tranquilidade naquele território, naquelas regiões, né? Mas também contando, isso aí foi um compromisso do governo do Estado, né? Para que os outros órgãos públicos também ombreassem nesse grande desafio. Porque até então, essas regiões, como representante do Estado presente nelas, só viam as polícias. Para o ex-comandante-geral da Polícia Militar, o treinamento dado aos policiais formados é mal feito. Ele acredita que o projeto cresceu muito rápido, sem que a institucionalização do programa acompanhasse este crescimento. De 2012 a 2017, 42 policiais lotados em UPPs foram mortos. Em 2013, o caso Amarildo, que desapareceu após ser levado para a UPP da Rocinha, também mostra como essa política de segurança tem falhado naquilo que se propõe, que é levar a paz para as comunidades. Ora, você tem um programa que prega uma nova postura dos agentes públicos, no sentido de trabalhar, inclusive, com uma nova filosofia de trabalho. Mas é preciso comunicar isso, é preciso treinar nesse sentido. Portanto, essa filosofia e essas práticas deveriam ser transformadas em material didático, em manuais, e elas precisavam ser institucionalizadas para que os policiais pudessem ser tratados, ou melhor, treinados da forma adequada. Me parece que, na cabeça dos nossos gestores, a guerra nunca saiu do horizonte de eventos. Se falou muito em paz, mas se tinha o tempo inteiro a perspectiva da guerra na cabeça. Para o deputado Flávio Bolsonaro, é preciso definir prioridades. Ele acredita que o efetivo policial é mal distribuído e que não observa a mancha criminal do Estado. É preciso remodelar isso, focar o nosso policiamento, que hoje é escasso, mal distribuído, porque só as UPPs consomem quase 9 mil policiais militares, enquanto batalhões do Estado inteiro estão sofrendo porque não tem efetivo para recompor aqueles que saem porque ficam doentes, porque passam para inatividade, ou porque morrem, ou porque vão parar numa cadeira de roda. Está faltando esse olhar autocrítico para a Secretaria de Segurança, de ter coragem de fazer essa mudança, por mais que isso tenha um custo político para o governo. O deputado Bruno Dauaire mostrou preocupação com os policiais que saem do interior do estado para trabalharem nas UPPs da capital e não recebem auxílio. Uma coisa que é unânime são as condições de trabalho desses policiais militares e também, esse êxodo dos policiais militares das ruas para ocupar as unidades de polícia pacificadora. É preciso que a gente discuta o redimensionamento desse projeto, é preciso que a gente discuta minimamente as condições desses policiais militares que ocupam as unidades de polícia pacificadora e, sobretudo, esses policiais militares do interior do estado. O presidente da comissão, a deputada Marta Rocha, pediu um relatório detalhado à Secretaria de Segurança Pública sobre as UPPs, quantas foram implementadas, o tamanho da área de abrangência, número de policiais lotados, apresentação das armas e drogas apreendidas, prisões efetuadas e os planos da Secretaria para a política de segurança pública que será implementada no Estado nos próximos anos. Então a gente quer
conhecer melhor a situação da UPP, o que fez com que a Comissão de Segurança Pública vai solicitar um relatório que vai desde do número de policiais na UPP, de quantas UPPs são, como estão os indicadores da criminalidade nessas áreas, quais as medidas adotadas. Um antigo comandante-geral da Polícia Militar, nesta casa, falou de áreas de lanterna vermelha, verde, mostrando aí, né, a dificuldade do enfrentamento, até qual é essa nova proposta que traz a Secretaria de Segurança. Nesta quarta-feira, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado debateu propostas para combater o trabalho infantil. Entre as soluções apresentadas estão a realização de campanhas nas redes sociais e a apresentação de projetos em defesa da criança e do adolescente, com o apoio das comissões da Alerj. A união de todos os segmentos da sociedade pode combater a exploração do trabalho infantil. Essa medida também foi apresentada para que, em conjunto com a Alerj, se busque soluções para o problema. A articulação é que faz com que a gente possa atingir, de fato, os resultados e resolver essas questões. Hoje a gente trouxe a experiência do protocolo de várias instituições que estão sediadas no estado do Rio de Janeiro, combatendo o trabalho infantil e adolescente e encaminhando para a aprendizagem, que eu acho que esse é o grande ganho. Como é que a gente envolve a educação nessa reflexão e o papel que a gente tem como sociedade de abraçar essas crianças e adolescentes e pensar como a gente pode dar um passo em direção ao futuro, um futuro muito melhor. 39 instituições, incluindo as universidades, Ministério Público Estadual e do Trabalho, Tribunal de Justiça e a OAB Rio, estão na luta por uma sociedade melhor, a partir da educação infantil, peça fundamental para a erradicação do trabalho de crianças. O programa Jovem Aprendiz permite que, a partir dos 14 anos, o adolescente possa trabalhar. Alguns dos participantes da reunião acreditam que isso prejudica os estudos. Na verdade, quando você tem um programa como esse, que prevê que com 14 anos de idade, o adolescente, a pré-adolescente, ele pode começar a ingressar no mercado de trabalho, você tem que olhar qual o legado que você tem nisso para mais tarde, né? Você diminui o tempo de estudo da pessoa e já coloca ele dentro de uma ótica de realidade mercadológica. O trabalho infantil viola o direito internacional, as convenções das Nações Unidas, e afeta o estado físico e psicológico do jovem. A primeira ação para erradicar o problema foi no Ceará, em uma família de lavradores. Os filhos trabalhavam no campo, em carvoaria e até em aviários. Conseguir convencer os pais da importância dos filhos estarem em uma escola não foi fácil. Por isso, um dos meios para se combater a exploração infantil é dar assistência às famílias. Para os palestrantes, os governos não têm feito isso, porque as escolas são consideradas pouco atraentes e não estão equipadas para a educação. Os temas da cidadania e da formação profissional, eles estão previstos na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases do nosso país. E esses temas, as discussões relativas a todos esses temas deveriam estar na grade regular do ensino. Infelizmente isso não acontece, então, como a gente esperava que acontecesse. Então nós temos um projeto em parceria com a Secretaria de Educação, a SEDUC, em que a gente leva para as escolas essa discussão, com um projeto bem interessante, sem custos e que beneficia os alunos das escolas que são indicadas para participar. Os cursos técnicos exigem uma boa formação, mas o ensino nas escolas não tem correspondido nesse sentido, o que tem prejudicado os adolescentes. A profissionalização tem exigências, não só de escolaridade, principalmente, né? Então, há cursos voltados para o ensino médio, cursos voltados para quem já tem outro tipo de qualificação. Mas o mais importante, e claro, a criança que vem com uma formação deficiente do ensino, desde o ensino fundamental, fica prejudicada, fica em desvantagem na escolha pela empresa que vai contratar
um aprendiz para cumprir a sua cota legal. Você tem um espaço muito grande entre o que hoje as escolas estaduais e até mesmo as escolas particulares acabam oferecendo a esse jovem, né? Um mercado muito competitivo em que as escolas querem primeiros lugares e ao mesmo tempo problemas estruturais dentro das instituições de educação que não permite que a formação desse adolescente, desse jovem, seja a formação necessária para o ingresso nesses mercados, né? No novo mercado de trabalho. 3 linhas de atuação futura foram defendidas na reunião. Temas que vão ser abordados no próximo encontro, que ainda será marcado. É fazer uma mobilização nas redes sociais para o dia 12 de junho, que é o dia do combate ao trabalho infantil e adolescente. O segundo passo é fazer uma convocação às instituições que fazem parte do fórum para que elas apresentem as iniciativas que elas têm nessa questão da aprendizagem. E o terceiro passo é trazer também o tema da exploração sexual da criança e do adolescente, para um trabalho, uma discussão mais ampla dentro do parlamento, fazendo uma mobilização das comissões da casa para que a gente possa fazer uma discussão sobre o tema e sobre o que a gente de fato precisa focar e combater para que a gente tenha um futuro melhor. Servidores públicos do Estado podem ser autorizados a adiar a data do vencimento de contas e impostos até o recebimento integral dos salários. O projeto, que altera uma lei do deputado Wagner Montes, foi discutido pela Comissão de Constituição e Justiça. A lei original prevê a alteração do dia de vencimento das contas de concessionárias de serviços públicos, impostos e taxas estaduais dos servidores públicos do Estado, ativos, inativos e pensionistas. Os deputados Wagner Montes e Luiz Paulo alteraram o artigo 2º da lei, determinando que a quitação pode ser adiada até a data do pagamento total da sua remuneração, sem acréscimo de multa e juros. A proposta recebeu uma emenda que pede que as concessionárias coloquem 6 datas alternativas de vencimento no boleto. O projeto recebeu parecer pela constitucionalidade. O calendário do servidor público, ele não tem mais data para receber, é que ele possa pagar em uma dessas 6 datas adaptadas ao seu próprio calendário de recebimento. Isso se faz necessário pela quebra do Estado, pela má gestão, pela precariedade, pela dívida que o Estado tem com os servidores públicos. Porque senão a conta dele vence dia 5, ele vai receber em 25, ele está pagando juros sobre algo que ele não tem responsabilidade porque o pagamento dele do Estado não aconteceu. Também foi analisado e aprovado o substitutivo da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional ao projeto da deputada Márcia Giovanni, que institui a política estadual de incentivo à economia criativa. Na verdade, nós fizemos uma grande audiência com vários atores da economia da reciclagem, economia circular, economia criativa, a turma que está bolando novas empresas, compartilhando espaços. E eu tinha um projeto sobre isso, a deputada Márcia Giovanni, então a gente combinou juntar os projetos. E uma comissão deu um parecer incorporando as sugestões dessa audiência pública para, ainda mais em tempos de desemprego, o Estado apoiar mais, de várias formas, cedendo prédios que não estão sendo usados, dar apoio tecnológico a esses grupos que estão inventando, criando e gerando empregos de forma alternativa, e eu acho que isso é muito bom, muito necessário. O projeto do deputado Gilberto Palmares pretende isentar portadores de HIV/AIDS do pagamento de tarifas nos serviços de transporte intermunicipal de passageiros. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade. Os portadores de HIV empobrecidos muitas vezes têm dificuldade de se cuidar, de se tratar, porque às vezes não tem dinheiro para o transporte. Então eu acho que uma preocupação para garantir o tratamento tanto aos portadores de tuberculose e hanseníase, que já tem, como no caso da HIV, que é o que a gente está discutindo agora, é fundamental que eles tenham garantido o seu direito no transporte público, que é essa luta que nós estamos travando. O grupo de trabalho formado para discutir questões relativas a mulheres e meninas em privação de liberdade
está elaborando um projeto de lei que pode beneficiar grávidas e mães de crianças de até 12 anos. A proposta prevê que os registros de ocorrência da Polícia Civil indiquem se a pessoa suspeita é gestante ou tem filhos de até 12 anos. A informação deve constar no banco de dados divulgado regularmente pelo Instituto de Segurança Pública. O objetivo é estender a essas mulheres benefícios já previstos em lei, como a prisão domiciliar, por exemplo. Mulheres com filhos até 12 anos ou mulheres gestantes, nós encontramos muitas no sistema prisional, né? Mas a gente descobriu também que a gente não tinha uma estatística, né? Justamente para demonstrar que esse é um direito que deve ser estendido a todas essas mulheres, né? Não existe só uma mulher que tem o seu filho até 12 anos de idade e que precisa estar ao lado deles, né? A gente tem um número enorme de mulheres encarceradas que têm esse direito, que deveria a elas ser concedido esse direito. Então, para começar a falar, né, sobre essa grande população que precisa e tem direito a responder de uma outra forma que não seja privada de liberdade, a gente começou pensando em ter estatística, ter esse número, né, saber quantas são essas mulheres, né, quem são essas mulheres. O grupo de trabalho, composto por membros do Comitê de Combate à Tortura, da Defensoria Pública e de outras instituições de defesa dos direitos humanos, quer também realizar uma audiência pública para discutir a situação das pessoas trans no sistema carcerário. O encontro vai acontecer em setembro, por iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Entre os assuntos que vão ser discutidos estão a política de acesso à saúde, a dificuldade da adoção do nome social e o respeito à identidade de gênero na escolha da unidade prisional feminina ou masculina. A resolução 558 da CEAP, ela diz que a pessoa, quando é presa, tem que ser respeitada a identidade de gênero dela. Ou seja, independente do sexo biológico dela, se ela se identifica com gênero feminino ou masculino, isso tem que ser respeitado no momento da prisão. Mas diz também que as mulheres transexuais e os homens transexuais devem ser encaminhados para o presídio feminino. Só que o que acontece na prática com as mulheres trans e travestis é que elas podem optar se elas vão para uma unidade feminina ou masculina. E o que a gente vê, a gente que trabalha com isso, é que a maioria das mulheres transexuais ou travestis, elas ficam nos presídios masculinos. Elas não vão para o feminino, como a resolução faculta que elas possam ir. O plenário aprovou a mensagem do governo que muda as regras para pensões por morte. Com a aprovação das emendas dos parlamentares, a área da segurança pública foi beneficiada e não será afetada. Veja como foram as votações. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que altera as regras do Rio Previdência e a concessão de benefícios por pensão por morte. A ideia é equiparar o regime de previdência dos servidores do Estado a dos servidores federais. As mudanças só valem para os benefícios que forem concedidos depois da entrada em vigor da nova lei. As principais mudanças previstas no texto do governo são a proibição do acúmulo de pensões por beneficiários e, para ter direito à pensão vitalícia, o beneficiário terá que ter no mínimo 44 anos, 2 de casamento ou união estável e o companheiro terá que ter recolhido no mínimo 18 contribuições previdenciárias. O texto prevê ainda a concessão do benefício por expectativa de vida para os viúvos com idade menor do que 44 anos. Por exemplo, quem ficar viúvo com menos de 21 anos de idade receberá pensão por 3 anos. Com idade entre 21 e 26 anos, pensão por 6 anos. Viúvo entre 27 e 29 anos, pensão por 10 anos. Entre 30 e 40 anos, pensão por 15 anos. E os viúvos entre 41 e 43 anos receberão pensão por 20 anos. Os parlamentares aprovaram emenda da deputada Cidinha Campos, que garante o pagamento da pensão em dobro para os dependentes dos agentes de segurança pública mortos em serviço. Se o governo não puder dar a essas famílias o básico para que eles tenham ânimo para sair à rua, para saber que por trás dele o governo do Estado aposta no seu trabalho, confia no seu trabalho e protege a sua família, logo nós não vamos ter ninguém que queira ser PM mais no estado do Rio de Janeiro. Outra emenda garante que os agentes de segurança pública ficam de fora das mudanças propostas pelo projeto. Nós excluímos
os servidores da área da segurança, vale dizer Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil, agentes penitenciários e agentes do DEGASE. Esses servidores, eles se colocam o tempo todo, em tempo integral, em situação de perigo, portanto são mais vulneráveis e devem ser tratados de forma diferenciada. Daí porque houve que um movimento dentro do parlamento para que esses servidores fossem excepcionalizados. Os deputados também acataram uma reivindicação dos servidores de manter 24 anos como limite para o recebimento de pensão para dependentes menores de idade que estejam estudando. Isso foi garantido agora no acordo que nós fizemos aqui em plenário, que esse acordo teve 3 linhas. Garantir os 24 anos, garantir que tenha tabela de pagamento, com a excepcionalidade do período da crise fiscal. E a terceira é que o deficiente não tivesse que ir ao Rio Previdência toda vez que o Rio Previdência chamasse, e somente uma vez por ano. O deputado Zaqueu Teixeira aprovou uma emenda que permite que as pensionistas entre 30 e 40 anos possam trabalhar sem perder o benefício. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Se a pensionista tem entre 30 e 40 anos, ela só vai ganhar a pensão por 15 anos. Mas se ela trabalhasse, ela perderia automaticamente a pensão. Então a pessoa ficaria no dilema, ou ela recebe a pensão, ou ela trabalha para sair da dependência econômica. E com isso ela não se prepara para a perda da pensão depois de 15 anos. Imagine que ela comece a receber essa pensão com 40 anos. 15 anos ela vai estar com 55 anos. Com 55 anos ela vai perder a pensão e não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Então essa emenda que eu fiz permite que ela não perca a dependência econômica nessas condições, que ela possa trabalhar e se preparar para a perda da pensão depois do prazo da lei. A deputada Tia Ju quer alterar a lei que criou o programa Um Lar para Mim. O objetivo é ampliar o benefício do auxílio adoção aos servidores públicos comissionados que decidirem acolher uma criança ou adolescente. A proposta recebeu 4 emendas e retornou às comissões. O Armazém 18, em frente à rodoviária Novo Rio, na região portuária, poderá ser transformado em estação de barcas. É o que pretende o projeto dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Ramos, Luiz Paulo, Dr. Julianelli e Luiz Martins, aprovado em segunda discussão. A zona portuária vem sendo revitalizada. É preciso que dessa revitalização seja incorporada alguma coisa que beneficie a população como um todo. Eu tenho conhecimento que, por exemplo, no Pará, na revitalização da zona portuária, houve um espaço destinado à estação de barcas, transporte de massa. O porto em Liverpool, que já foi o maior porto do mundo, é muito grande e, dentre outras atividades, contemplou também a possibilidade do transporte. Então aqui, no Rio de Janeiro, região metropolitana, a zona portuária vem sendo revitalizada e eu, ao longo do passo todo dia, percebi a possibilidade de contemplar a população. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.